Imagina que você fica doido pra se casar com uma garota muito bonita e pra fazer isso acontecer você tá disposto a tudo, incluindo salvar a vida do irmão dela ou deixar o demônio que tá o possuindo entrar no seu corpício. O que você faria nessa situação? É isso que eu vou te ensinar em Como Derrotar a Invocação do Mal 3, A Ordem do Demônio, filme lançado em 2021 e que é um remake de um vídeo antigo aqui do canal quando só tinha mato por aqui. Como aquele vídeo em questão não atendeu os requisitos de qualidade do canal atualmente, eu tô me obrigando a refazê-lo do zero. No vídeo de hoje eu vou resumir essa parada e dar as melhores dicas pra mandar a capirotagem de base. Além disso, já fiz vídeo de cada um dos 9 filmes da saga Invocação do Mal, sendo que vocês podem ver tudo clicando nesse card que tá aparecendo no canto da tela. Aliás, a primeira coisa pra derrotar esse filme é se inscrever no canal e abençoar o like pra ficar protegido. Não esquece de dar o like e seguir o canal. O filme se inicia numa casa no interior de Connecticut, quando conhecemos um garotinho leite com pera de 8 anos de idade, chamado David Gladstone. Acontece que o moleque tá possuído pelo capeta, que no momento tá trabalhando 12 por 36, e eu digo isso porque ele se aposta do rapazinho por apenas algumas horas durante o dia e vai embora depois. Eu não gosto de trabalhar não, sou ladrão. Para tentar exorcizar David, o casal Warren aciona a igreja católica, que manda o padre Gordon para resolver essa treta. A gente também conhece a irmã de David, chamada Debbie, e o Arnie, o namoradinho dela. Arnie é muito chegado de David e diz pro garoto que vai ficar tudo bem. Eu não sei porquê, mas eu acho que não vai não. Enfim, o padre chega na casa na melhor homenagem barra plágio de O Exorcista, porém já é tarde porque o capeta entra no turno de trabalho e começa a atormentar David no banheiro. O moleque logo fica endemoniado e o padre diz que precisam levá-lo até a igreja pra fazer o ritual. Cara, como assim? Você pegou um táxi pra ir até a casa e agora tá falando pra galera que eles precisam voltar pra igreja? Não seria muito mais fácil o casal Warren ter levado o garoto até lá no primeiro lugar? Mas que idiota. Dane-se, porque eu acho que o Scar, o irmão do Mufasa, deve ter encarnado em David, porque o moleque é carregado até a sala e arranha a parede no caminho. Como o processo de possessão tá escalonando, o meu xará Ed Warren diz que vão ter que fazer o exorcismo na sala mesmo. O problema é que os abençoados não esvaziam o local antes, o que é um erro de principiante. Eu digo isso porque o capeta jamais vai querer sair do corpo dos outros sem fazer aquele estrago antes. Portanto, o tinhoso vai usar os objetos presentes na sala pra finalizar qualquer humano que tente atrapalhar. Vai falar que você nunca viu os capetinhas fechando as portas pra separar as pessoas nesses filmes de capirotagem. O que eu quero dizer é que você precisa esvaziar o local onde o ritual vai acontecer. Se livrar de pratos, copos, cortinas e portas é o melhor jeito de concluir o ritual sem nenhum contratempo. Como os lazarentos aí não fazem o que eu falei, David começa a se transformar numa bailarina da União Soviética e se contorce todo, dificultando o pessoal de praticar o ritual. Como se isso não fosse suficiente, o capeta sai arremessando o jogo de prato que tava na sala, fazendo uma das paradinhas nocautear o padre em cheio. Ed então percebe que ele vai ter que fazer o exorcismo, enquanto Lorraine começa a ter umas visões sinistras de bruxaria, mais ou menos indicando que alguém tá influenciando o capeta a possuir o garotinho. Dane-se, porque as coisas saem do controle bem rapidinho, sendo que a versão do mal de David dá um ataque especial e espreme mamilos em Ed, que cai de dor à beira de ter um ataque cardíaco. Outra coisa que eu penso nessa hora é o seguinte: será que ninguém teve a ideia de amarrar o moleque com umas correntes? Eu acho que não, porque David começa a levitar, deixando todo mundo freando a porta dos fundos. O desespero faz Arnie implorar pro tinhoso deixar David em paz, e o cara assim oferece o próprio corpo no lugar, o que o demônio acaba aceitando. Quem vê o episódio de trato feito capetal é Ed, mas devido ao princípio de infarto, ele não consegue avisar ninguém e acaba desmaiando. Derrotar esse filme seria muito fácil se o idiota do Arnie tivesse usado 10 pontos de QI do cérebro dele e conversado com Lorraine pra avisar que o capeta tinha entrado nele. Se ele tivesse explicado que tinha trocado de lugar com David, a mulher poderia ter ficado de olho nele e feito um ritual de exorcismo ao primeiro sinal de capirotagem. Nos filmes de possessão, a gente sempre sabe que o tinhoso vai se alimentando do hospedeiro até ter força suficiente para espalhar as maldades, ou seja, o tempo é um elemento fundamental nesse processo. Portanto, o ritual é bem mais simples se for feito no começo da mandinga. Dane-se, porque o mês se passa e vemos Arnie de boaça conversando com Debbie. Ele planeja pedir a garota em casamento e mais do que tudo quer ir embora pra cidade grande. Como o custo de vida nesses locais exige trabalhos corporais depois da meia-noite, Arnie prefere trabalhar na obra pra guardar um pouco mais de dinheiro e assim evitar contrair uma DST. O problema é que quando ele tá cortando uma árvore, ele pressente o perigo e o caos e
sente uma mulher feia do cão observando de dentro da casa. Porém, quando ele olha pra trás, a mulher simplesmente desaparece. É aí que do nada a motosserra se liga magicamente e quase manda o cara de base. Percebendo que ele não tá se sentindo muito bem, Arnie vai até o trabalho de Debbie, que a propósito cuida de vários doguinhos de um canil, cujo dono é Bruno, um australiano pé no saco que fica cutucando todo mundo a toda hora. Que isso? Por quê, cara? Parou de beber? Essa mulher... Bruno! Vamos dançar, irmão! Mete a bala nele, mata esse danado! Infelizmente ele descobre da pior maneira que o demônio não gosta de dedinho perdido tocando a pele dele, e sim o contrário, já que o Arnie começa a ficar possuído rapidamente. Nesse mesmo momento, o Ed acorda no hospital em choque e pede que Lorraine mande a polícia atrás de Arnie, revelando que a mandinga passou pro rapaz. Infelizmente já é tarde, porque o tinhoso causa visões na mente de Arnie, fazendo o garoto ver Bruno sarrando Debbie, que aparentemente tá gostando muito do salame australiano. Do nada as luzes se apagam e Arnie vê uma criatura feia do cão indo na direção dele. O cara obviamente corre mais rápido do que nunca e pega uma faca pra se defender. Quando a criatura dá o bote, Arnie já tá preparado com o Festival da Tramontina, sendo que ele dá várias facadas no tinhoso, o colocando pra dormir definitivamente. Momentos depois, Arnie se vê no meio de uma estrada, bem na hora que uma viatura passa por ele. O policial então para o carro e pergunta se Arnie tá bem, o que com certeza não é o caso. Arnie então acorda da possessão e se vê chapado de ketchup humano, dizendo achar que feriu alguém. Pode crer, porque o Bruno nunca mais vai voltar pra Austrália. Arnie é acusado do crime, mas ele jura pro casal Warren que tinha visto a criatura no lugar do cara e que só fez aquilo pra não virar marmita. Ed e Lorraine então propõem que ele faça um teste anti-capirotagem, que é basicamente ler a Bíblia pra ver se o tinhoso tava dentro do cara. Estranhamente, nada de anormal acontece, contudo Lorraine não vai cair no golpe igual o que aconteceu no segundo filme, sendo que a mulher diz pro marido que acha que ele realmente estava possuído, e diante disso os dois têm uma ótima ideia: usar a alegação de possessão demoníaca pra inocentar Arnie. O quê? Como? O problema é que a advogada do cara diz que isso nunca foi feito nos Estados Unidos e explica que a justiça não usa os depoimentos de membros da Igreja Católica como prova em casos assim. Ela mesma admite não acreditar nessa parada de charlatão, perguntando se Lorraine é capaz de convencê-la de que a capirotagem é real. Só que o casal Warren não leva desaforo pra casa tão fácil assim e convida a advogada pra comer um sushi da Annabelle no final de semana. Dito e feito, porque na segunda-feira a advogada aparece na corte no outfit de crente fervorosa, indicando que algo na casa dos Warren a deixou bastante abalada. Ela prossegue com o caso usando a motivação de possessão demoníaca pra alegar que Arnie é inocente, porém fala pro pessoal que o garotinho provavelmente vai ganhar a sentença máxima, nesse caso o direito de se encontrar com Deus depois de um passeio pela cadeira elétrica. O casal Warren então sai atrás de provas pra inocentar Arnie, sendo que a primeira ideia que o casal tem é investigar a casa de David, já que a família dele tinha se mudado pra lá poucos meses antes da possessão. No flashback a gente vê David achando que vai melhorar de vida depois que descobre que o quarto dele tem um colchão d'água, porém ele não sabia que a mobília era basicamente um Kinder Ovo. O chocolate pode ser bom, mas a surpresinha dentro dele é uma porcaria. Eu digo isso porque um demônio dá uma de Freddy Krueger e arrebenta o colchão d'água, puxando o garotinho pra dentro dele. Por falar em Freddy Krueger, eu já fiz alguns vídeos de como derrotar a saga A Hora do Pesadelo, sendo que a parada ficou sensacional, e vocês podem ver tudo nesse card que acabou de pipocar no canto da tela. Voltando pro filme, depois do quase afogamento, a família de David percebeu que o chão de madeira debaixo da cama estava podre e associaram o fato com a água do colchão que tinha caído. Porém, Lorraine, sendo fã de Supernatural, diz que aquilo foi causado por uma presença demoníaca. Ed se candidata para investigar o alicerce da casa, mas por ele estar com um probleminha de coração por causa do aperto de mamilo, Lorraine vai no lugar dele e descobre um totem, um item de bruxaria satânica. Como a igreja não tem ninguém doutorado nessa área, o padre Gordon indica um especialista para ajudar o casal, nesse caso o ex-padre Kastner, ou como eu vou chamar nesse vídeo, o pai do Boromir. O pai do Boromir mora numa fazenda afastada da civilização e diz que decidiu sair da igreja por não concordar com o jeito que eles tratavam as artes da capirotagem. Desde então ele virou uma espécie de colecionador de mandingas satânicas, construindo um depósito com essas paradas com o objetivo de evitar que elas caíssem nas mãos erradas. Lorraine fica bastante impactada pela energia negativa daquele local e pergunta por que raios ele não preferiu destruir os objetos. Devia queimar isso tudo. Olha só, o sujo falando do mal lavado. Essa mulher tem um museu das trevas na mesma casa onde a própria filha dela dorme. Dane-se, porque o pai do Boromir explica que o casal tá lidando com o culto de Ham, ou traduzindo pro português, o culto da buchada de bode. Lembra do noturno demoníaco que aparece nos
3 filmes de Annabelle? Então, a mesma galera que ligou o catiço à boneca também tá envolvido com a mandinga deixada debaixo da casa de David. O casal Warren descobre que a polícia de Denver está investigando um caso bem parecido com o de Arnie, sendo que a diferença é que uma garota chamada Jessica foi encontrada morta na floresta, enquanto a amiga dela, Kate, tá desaparecida. Ao chegar na delegacia, o detetive explica que Kate voltou pra casa depois das férias escolares, e sem saber acabou levando um totem bem parecido com o que foi deixado na casa de David. O mais curioso é que Jessica foi tramontinada 22 vezes, exatamente o mesmo número de espetadas que o australiano levou de Arnie. Na verdade, o detetive só aceitou receber a visita de Lorraine porque ele quer que a médium descubra onde é que Kate tá, e pra isso ele propõe um teste. Se a demonologista realmente for ferradona, ela vai saber qual das 3 facas sob a mesa foi responsável pela passagem de Jessica pro além. É aí que o Ed fica pistola e convence a mulher a não fazer aquilo, porém não dá nem 10 segundos e Lorraine adivinha a faca certa. Isso faz o policial levar o casal pro local na floresta onde tinham encontrado o presunto de Jessica, sendo que Lorraine tem uma visão dos acontecimentos como se ela mesma estivesse lá no dia em que o crime rolou. É aí que ela vê Kate sendo possuída e tramontinando Jessica. Depois disso, se dando conta da cagada que tinha feito, Kate corre pela floresta até que ela cai em uma represa. O problema é que Lorraine começa a simular os movimentos da garota, o que quase manda a médium dar um tibu na represa também. Cara, o mais bizarro é que o Ed não pode forçar o coração, já que tem risco dele explodir igual bombinha de São João. Sendo assim, o policial que tava com eles deveria ficar responsável pela segurança dela, o que significa que ele tinha que segurar a mulher, mas não. O cara fica ali admirando a vista da floresta e deixa o Ed capenga fazer todo o trabalho sujo. Eu estou cansado, chefe. Felizmente, o marido impede que Lorraine se refresque, mas um demônio puxa o pé da médium pra baixo, que quase vai pro além também. Enquanto isso, vemos Arnie recebendo uma visitinha de David e Deb, que pergunta como é que o cara tá. Enquanto o detento fala que tá tudo bem, David olha pro tio e diz que ele tá mentindo, já que ele tá apresentando os mesmos sintomas que o garotinho sentiu durante a possessão. Um frio imenso e vozes na cabeça falando pra ele se autofinalizar. Tu vai se fuder, hein? Muito preocupados com Arnie, eles ligam pro casal Warren, que diz pra eles entrarem em contato com o padre da prisão, já que ele saberá o que fazer. O padre em questão vai na cela de Arnie e entrega uma garrafinha de água benta pro cara, sendo que Arnie decide fazer um círculo em volta dele e rezar igual um condenado, já que ele pressente que o tinhoso tá se aproximando novamente. Cara, o padre poderia ter ajudado o moleque de 2 formas aqui. A primeira seria ele ter entregado um potinho de sal pra Arnie, já que muitas culturas acreditam que esse material pode repelir espíritos e demônios. Em vez da água, Arnie poderia ter espalhado o sal no lugar, o que na minha opinião é bem mais eficaz. A segunda coisa que o padre Zé Ruela vacilou nessa situação foi ter entregado a água dentro de um frasco de vidro, que poderia ser quebrado e virado uma arma letal. Sendo assim, o padre poderia ter dado uma garrafinha de plástico ou uma bolsa de pano, enfim, algo bem menos perigoso. Eu digo isso porque o capeta chega no rolê e se aposta de Arnie, fazendo ele quebrar a garrafinha de vidro pra se autofinalizar. Felizmente, Lorraine encosta no corpo de Kate, que tinha sido resgatado do rio, e tem uma visão no depósito de presuntos. A médium vê uma mulher com cara de maracujá chupado fazendo bruxarias do capeta em um altar. Lorraine então usa uma mandinga da luz para impedir que a bruxa force Arnie a se finalizar, o que infelizmente revela a presença da demonologista pra vilã, que usa o mesmo canal de comunicação para se vingar do casal Warren. É aí que a bruxa ressuscita o presunto do Max Cavaleira para atacar Lorraine, que burramente ainda tá segurando a mão de Kate. Como Ed tá rápido no reflexo, ele puxa a esposa, assim encerrando a conexão com a mandingueira. Os dois então voltam pra casa com o objetivo de entender o que a bruxa quer, sendo que depois de dar uma olhadinha nas enciclopédias mofadas da capirotagem, eles encontram um livro de Strigan, que relata que a maldição de Arnie só pode ser quebrada se o altar da bruxa for destruído. O problema é que eles não têm a mínima ideia de onde a mandingueira tá se escondendo. Como o dia foi puxado, Ed decide dar uma cochiladinha, sendo que ao acordar ele percebe que a casa tá completamente vazia. Ele então dá de cara com a bruxa cara de maracujá chupado, que diz pro cara não parar de procurar por ela, já que ele tá bem pertinho de encontrá-la. Só que isso é uma distração, já que a Catiça invoca o Max Cavaleira novamente pra comer o demonologista. Vou te comer! Ed aponta um crucifixo pro danado, que começa a vazar da casa, porém ele é segurado pelo funcionário da Warren LTDA e percebe que a bruxa estava mexendo com a mente dele, o fazendo ver coisas que não existiam, já que na verdade ele estava quase tramontinando a própria esposa. O cara fica intrigado e não entende como a ramelona foi capaz de fazer aquilo. Ele então tem uma intuição e sai procurando um totem pela casa. É aí que ele vê um buquê de flores podres na mesa do escritório e quebra o vaso, revelando que a bruxa danada tinha batizado a parada com a mandinga. É aí que a gente entende que o Ed tinha recebido aquelas flores logo depois de ter voltado do hospital, sendo que o presentinho tinha vindo
da própria bruxa. Como ninguém mexe com o macho dela, Lorraine começa a se lembrar de detalhes do local onde tinha enfrentado a bruxa, sendo que ela diz ter ouvido um barulho de trem passando, e de acordo com os horários e com os locais onde as vítimas foram possuídas, o trio Parada Burra tenta triangular a área, e assim descobrir onde a bruxa tá se escondendo. Enquanto isso, Lorraine fala pro Ed que vai visitar o pai do Boromir de novo, porque tem uma passagem no livro que tá escrita em aramaico, e o cara é o único capaz de traduzir pra saber se tem um jeito de encontrar o altar da capirotagem. Já Deb volta pra cadeia pra ficar de olho em Arne, que foi sedado depois de ter tentado mastigar o vidro. Infelizmente, o padre diz que os enfermeiros tiraram o cara da sedação, sendo que Arne deve acordar em poucas horas. Nesse momento, Deb deveria ter sido um pouquinho mais inteligente e levado umas jujubas pra fazer o noivo dormir. Eu digo isso porque, teoricamente, o demo não pode possuir a pessoa se ela tiver sedada, e mesmo se conseguir, o corpo não vai responder 100% aos estímulos do tinhoso. Dessa forma, Deb poderia acidentalmente colocar uns comprimidos no copo d'água de Arne e fazer o cara beber a parada assim que ele acordasse. Dane-se, porque Ed, o estagiário da firma, finalmente encontra o local onde a bruxa podia estar fazendo as capirotagens, sendo que o demonologista saca que a mulher dele pode estar em perigo. Por falar em Lorraine, ela troca uma ideia com o pai do Boromir, que traduz o capítulo do livro, dizendo que a bruxa precisa amaldiçoar 3 almas puras para completar o ritual, sendo elas de uma criança, um amor e um homem de fé, o que basicamente significa David, Kate e Ed. Como Arne fez a troca com o sobrinho, o capeta agora se amarrou a ele, sendo que é questão de tempo até ele na cadeia pegar a alma de Arne e de Ed também. O pai do Boromir então revela o jogo e diz que teve uma filha chamada Isla. A mãe dela bateu as bolas durante o parto e assim o ex-padre cuidou dela naquela mesma casa. Diferentemente de toda criança normal que ganha boneco da Peppa Pig durante o Natal, Isla acabou se interessando pelos artefatos da capirotagem que o pai guardava no porão e assim se tornou uma bruxa do capeta. É aí que Lorraine percebe que a Catiça tá no andar de cima da casa e começa a ter um ataque de pelanca. Porém, o pai do Boromir mostra uma passagem secreta por baixo da casa e diz pra ela seguir até encontrar o altar de Isla. O padre de festa junina fica pra trás armado com uma pistola pra corrigir as coisas, e eu me refiro a colocar a Catiça pra dormir de uma vez por todas. O problema é que ele tá meio desatualizado no que há de novo na bruxaria das trevas, e Isla o surpreende pelas costas, tramontinando o papai sem dó. Cara, não teria sido muito mais fácil se o velho tivesse ido com Lorraine e ficasse de tocaia pra meter chumbo grosso na bruxa do mal assim que ela tentasse impedir Lorraine de quebrar o altar? Por falar em Lorraine, ela não tem treinado muito no CrossFit recentemente e portanto não tem força pra quebrar a pedra do altar, sendo que a médium logo passa a ser perseguida pela bruxa. Enquanto isso, vemos Ed chegando na fazenda e ao ouvir a mulher dele berrando, ele descobre um portão secreto que ele quebra usando uma marreta que o roteiro convenientemente colocou bem do ladinho. Cara, eu entendo que o pessoal aí quer impedir a maldição de ser completada e é por isso que eles precisam destruir o altar da bruxa, mas mano, não seria muito mais fácil acabar com a raça da bruxa de uma vez só? Dessa forma, Ed poderia ter aproveitado a segunda emenda da Constituição Americana e comprado uma arma pra sentar pipoco nela, já que Isla é humana e com certeza não usa colete à prova de balas. Dane-se, porque nesse balaio de capirotagem a gente vê Lorraine tentando não virar picadinho de canteiro de obra, já que Isla tá quase arranhando o rostinho dela com a Tramontina. É aí que a nossa guerreira acerta a fuça da danada com uma pedra, sendo que essa era a hora certa de seguir um dos mandamentos mais importantes desse canal: sempre finalize o serviço. Portanto, Lorraine tinha que ter acertado mais umas 12 pedradas na fuça da lazarenta, mas não, porque Lorraine prefere continuar correndo igual uma poia. Quem aparece também é o meu xará, que não dá nem pro cheiro e toma uma nuvem de pimenta do reino do capeta na cara, ficando possuído novamente. Que viagem é essa, véi? E falando em viagem, eu nunca tive nem patrocínio nem mãe trocínio, então sempre tive que economizar ao máximo pra não ter que trocar o almoço pela janta, o que me levou a não perder grana com cartão e taxas danadinhas. Por isso eu abri uma carteira digital na Nomad. Ao criar a conta, você não paga nem taxa de abertura nem de manutenção, e muito menos aquela anuidade do capeta. O inscrito que abre conta com eles me ajuda a continuar produzindo vídeo adoidado aqui no canal, porque a gente ganha uma comissão pra pagar o cafezinho do escritório. Então continua me dando essa força e usa o cupom EDNERD na hora do cadastro, inserindo ele no campo código de convidado. Dessa forma você pode ganhar até $20 de cashback, dependendo de quantos dólares você comprar. A Nomad é essencial para quem quer viajar pra fora e pagar as menores taxas de câmbio possível, já que com a conta você não fica refém daquele famoso dólar turismo, que chega a ser 50 centavos mais caro do que o dólar comercial, que é o que a Nomad usa nas transações. Além disso, você só paga 1,1% de IOF, que é bem mais baixo do que os 6,37% que o trouxa aqui já pagou em várias viagens que eu tive a oportunidade de fazer. Se não tá bom pra você, a Nomad ainda tem uma sala VIP
chip no Terminal 3 do aeroporto de Guarulhos, que você pode usar para esperar o seu voo. Fazendo um Pix em real para conta Nômade, você já compra os seus primeiros dólares, e mesmo que a sua viagem não aconteça em breve, você pode ir juntando dinheiro de pouquinho em pouquinho, e de certa forma fazer uma reserva de uma moeda que quase nunca baixa. Então continue ajudando o canal e abre a conta, demora cerca ali de 3 minutinhos. E não se esqueça de colocar o cupom EDNERD no código de convidado. Uhul! Ele então se volta contra a Lorraine e praticamente vira o maníaco da picareta ao perseguir a esposa pelos túneis. Aproveitando a oportunidade, Isla acende o caldeirão da maldade novamente e inicia o processo de possessão de Arnie. O padre da cadeia tenta apelar pro Pai Nosso, mas não tem jeito não, já que a bailarina russa aflora dentro de Arnie e ele consegue se soltar das algemas, explodindo o vidro da enfermaria. Nessas horas eu me pergunto, não seria mais fácil se Debbie e o padre tivessem amarrado o danado com os lençóis e umas correntes só por garantia? A garota já tinha visto o próprio irmão virando um contorcionista ambulante no começo do filme, portanto ela sabia exatamente do que o tinhoso era capaz. Se eles imobilizassem Arnie por tempo suficiente, o danado não tinha como se autofinalizar, portanto a maldição não seria cumprida também. Esquece isso porque Arnie fica 100% dominado e tá prontinho pra se finalizar com um caco de vidro. No entanto, Debbie consegue segurar o braço do noivo. Enquanto isso, vemos Lorraine implorando pra Ed não acertar a marretada na fuça dela e tenta fazer o cara lembrar da primeira noite de pegação que eles tiveram quando começaram a sair junto. Ed então olha dentro de seu coração e retoma a consciência, aproveitando pra marretar o altar da bruxa com a marreta, que fica ali com cara de rabicó sujo vendo o plano dela ir pro saco. Antes que ela possa improvisar, o tinhoso vem cobrar a alma que tinha sido prometida a ele. Só que Isla não conseguiu completar a maldição e, portanto, o banco do tinhoso toma a garantia que Isla tinha dado na assinatura do contrato. Nesse caso, a própria alma dela. A partida da catiça pro colinho do capeta faz Arnie ser despossuído e ele então vai pra julgamento, onde é condenado a 5 anos de chilindró. É revelado que ele saiu da prisão depois de cumprir a sentença e finalmente se casou com Debbie, com quem ele tá junto até os dias de hoje. Já Ed se redime com Lorraine ao construir um palco de karaokê amador no quintal, e pra fechar esse caso ele também estoca o caldeirão da maldade na sala de souvenirs de capirotagem, onde é possível ver a boneca Annabelle e o quadro de Valak, a freira do mal. Invocação do Mal 3 teve ótimas avaliações do público, porém foi mal recebido pelos críticos especializados, que disseram que o filme é bem abaixo dos 2 longas anteriores. Eu vou falar que eu concordo com isso, já que o terceiro filme falha em criar uma atmosfera de terror contínua, sendo que a narrativa se divide em 2 e às vezes em 3 arcos que quebram muito o ritmo da trama. Um filme de terror tem uma estrutura estabelecida de começar devagar, mostrando eventos aleatórios, até que a situação escalona para um ritmo cada vez mais frenético, o que infelizmente esse filme não consegue fazer. Mesmo assim, tá longe de ser um filme ruim como A Maldição da Chorona e Annabelle 3, sendo que a direção é surpreendentemente competente, ainda mais considerando que o filme foi comandado por Michael Chaves, o mesmo que dirigiu o spin-off da Chorona, que a Warner chora no banho negando a todo custo que ele faz parte do Invocaverso. Alguns sustos também são bem competentes, como a cena da funerária, e as atuações de todo mundo são um ponto alto do filme, com destaque para os intérpretes do casal Warren e Arnie. Sendo assim, a minha nota para Invocação do Mal 3 é 7,5. Nas bilheterias o filme mandou bem, faturando 207 milhões de dólares para um custo de apenas 40 milhões. Era pro terceiro filme da franquia ter arrecadado bem mais se não tivesse estreado durante a pandemia. Mesmo assim, a Warner ficou empolgada para confirmar o 4º filme, que foi anunciado em 2023 e até o momento tem o título de Last Rites, prometendo ser o capítulo final da franquia, o que eu sinceramente duvido muito. Se vocês querem que eu faça vídeo derrotando Invocação do Mal 4 quando ele foi lançado, comenta a frase aí, eu quero. Também fica ligado no final deste vídeo, porque eu vou colocar a playlist derrotando os outros filmes da saga Invocaverso. Siga a gente nas redes sociais que estão aparecendo aí na tela e considere fazer parte do clube de membros para ter acesso aos vídeos sem anúncios e ganhar seus e figurinhas do terror super exclusivas. Sem mais enrolação, bora pra contagem de presuntos. O total de corpítios no filme foi de 6 presuntos, sendo que o troféu presunto de ouro vai pra bruxa do capiroto. Não esquece o like, eu espero que vocês tenham gostado, eu vejo vocês no próximo vídeo e valeu!